Boa noite, né? O pessoal daqui e o pessoal de casa. Então vamos à nossa prece. Querido Jesus, em vosso nome, iniciamos esta atividade doutrinária que tem por objetivo primordial comentar à luz dos vossos ensinamentos os exemplos marcantes que o vosso amor nos deixou. Sabemos, Senhor, que os benfeitores espirituais em vosso nome aqui já se encontram com bastante antecedência, prepararam o ambiente para nos acolher, trabalhando a atmosfera espiritual e repletando-a com muita paz, harmonia e serenidade. Mas sabemos também que eles aqui comparecem em vosso nome para nos amparar, para nos assistir, para nos inspirar. Conhecedores que eles são das nossas incertezas, das nossas fragilidades, dos nossos temores, das nossas ansiedades, dos nossos receios. Eles então, em vosso nome, nos socorrem, envolvendo a todos nós neste momento num doce abraço que manifesta não somente o carinho e a atenção dos benfeitores, como também refletem o vosso amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade abençoada. Abençoa, Senhor, o esforço que estamos fazendo para transformar os conteúdos aqui analisados em ferramentas, em instrumentos a nos ajudar no processo de transformação moral. Abençoa os bons espíritos, os benfeitores, que em vosso nome nos auxiliam, mas principalmente a todos nós envolvem na vossa proteção. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Os benfeitores espirituais, os espíritos superiores, respondendo a uma pergunta de Kardec, a questão de número 625 do Livro dos Espíritos, eles afirmam que Jesus é o ser, é a criatura mais perfeita que Deus enviou aos homens para nos servir de modelo e guia. E não poderia ser diferente. Se nós começarmos a olhar a história da humanidade, nós vamos observar que os benfeitores sempre estiveram presentes. Que Jesus sempre nos enviou emissários para nos trazer informações e conhecimento para sustentar o nosso processo de evolução. Fomos criados simples e ignorantes. E o nosso objetivo, quando encarnamos, é acelerar o nosso processo de desenvolvimento intelecto e moral. Logo, nós já sabemos qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa tarefa quando nós encarnamos, que é desenvolver a nossa capacidade intelectual e também nos desenvolver moralmente. E na passagem dos anos da história da humanidade, Jesus sempre então nos enviou emissários que vão trazendo mensagens, conhecimento, informações para nos ajudar nesse caminho. Então nós vamos ver no Egito Antigo
Hermes Trismegisto. Depois nós vamos ver Moisés. Nós vamos ver lá na Pérsia, nós vamos ver Zoroastro. Nós vamos ver Buda. Nós vamos ver uma série de emissários, todos eles espíritos superiores, que aqui vieram com esse mandato. Trazer-nos informações, nos trazer conhecimento, para que pudéssemos seguir esses conhecimentos para acelerar o nosso processo. Mas chegou um momento na história da humanidade que seria necessário trazer um conhecimento muito importante, que todos os demais não tocaram nesse assunto. E o tema que faltava à humanidade era exatamente o amor. E como falar do amor? Para esse tema, não havia quem, no plano espiritual, pudesse se igualar ao modelo e guia, o tipo mais perfeito que Deus havia enviado aos homens para servir de modelo e guia, senão o próprio Jesus. E então, ele nasce, ele reencarna, para nos falar do amor. Moisés nos falou da justiça. Veio trazer a justiça numa época que não havia esse conceito. E o conceito permaneceu. Mas se nós pegarmos todo o Velho Testamento, ele quase não fala do amor. A palavra amor acho que é citada uma ou duas vezes só, e num contexto assim ainda um pouco reticente, um pouco exclusivo, pontual, não uma coisa ampla com os exemplos de Jesus. E não poderia ser de outra forma. Na questão 112 do Livro dos Espíritos, os benfeitores vêm nos ensinar que existe uma escala de evolução. E essa escala de evolução se obedece a 3 ordens. A primeira ordem são os espíritos imperfeitos. São aqueles que recém iniciaram o seu processo, a sua trajetória, e ainda são muito influenciados pelas necessidades materiais. Participa da nossa composição, da nossa alma, da nossa psicologia, impulsos primitivos, impulsos ligados à posse, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. E nós vamos num processo, lentamente, nos divorciando ou transformando esses impulsos. Depois, na segunda ordem, aí tem os bons espíritos. Os bons espíritos são aqueles, evidentemente, que já passaram pela primeira ordem, aprenderam, desenvolveram-se uns com um empenho maior, uma dedicação maior ao desenvolvimento moral. Outros com maior empenho e dedicação ao desenvolvimento intelectual. Sempre intelecto e moral são as 2 características do nosso desenvolvimento. E eles têm subclasses, subdivisões e tal. E a terceira ordem são os espíritos puros. São aqueles que já passaram por todos esses aprendizados e já estão desenvolvidos a ponto de participarem junto com Deus do gerenciamento, da governança de povos que estão em processo de transformação, em processo de evolução. Evidentemente, para o nosso planeta Terra foi escolhido um ser, um tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir de modelo e guia, que é o nosso governador planetário, que é Jesus. E é em torno dele que nós gostaríamos de conversar um pouco na noite de hoje. Vamos nos reportar não só aos seus ensinamentos,
mas principalmente, o que é que nós temos feito dos ensinamentos de Jesus. E vamos recordar, em vistas da proximidade ainda da Semana Santa, vamos recordar os momentos finais de Jesus. Jesus estava ciente do que iria lhe acontecer. Exatamente porque a sociedade da época, há 2000 anos, se hoje já está desse jeito, imagine há 2000 anos. Então ele saberia que, muito provavelmente, as criaturas não fariam a opção pelo amor. Eles não sabiam o que era o amor. Jesus estaria apresentando algo inédito para eles. Então ele chega. E nós temos, muitas vezes, a facilidade de imaginar que naquela época as coisas eram mais fáceis, eram melhores. Né? Então pensou Jesus no dia de hoje, como é que ele ia lidar com essas coisas? Com tudo que está acontecendo à nossa volta. Então nós temos esse hábito, o hábito de imaginar que na época dele era tudo mais simples, era tudo mais fácil. Há uma autora espiritual ela é muito carinhosa, e que ela recebeu um convite de Joana de Ângeles para fazer uma abordagem da época de Jesus. Ela veio, o termo que usam hoje é repaginar, ela veio reapresentar Jesus. Não aquele Jesus crucificado, derrotado, triste, cercado de traiçoeiros por todo lado. Não. Ela veio apresentar um Jesus compatível com a sua classificação de modelo e guia, compatível com a sua atribuição dada por Deus de ser o governador planetário, o Jesus responsável por acompanhar o nosso processo de desenvolvimento desde o início da nossa trajetória até chegarmos à condição de espíritos superiores. Ele é nosso mestre, é isso que ele vem fazer, nos ensinar. E ela apresenta Jesus com um carinho nas suas palavras, demonstrando todo o amor que ele tem por nós. São vários livros. E ela complementa, ela nos traz muitas informações a respeito de algumas passagens do Evangelho que ela coloca um pouquinho antes daquela história, um pouquinho, que ela vai nos dizer o que aconteceu com a mulher adúltera que quase foi apedrejada. Conta histórias muito bonitas e muito emocionantes. E ela percebe a dificuldade que nós temos hoje de poder melhor compreender Jesus daquela época. Porque Jesus era judeu. E ele falava para judeus. Então ela vem e explica muita coisa que nós temos dificuldade hoje em dia de entender, porque há um lapso de 2000 anos de cultura, de religiões totalmente diferentes da nossa. Então ela coloca em 2 livros, no livro pelos caminhos de Jesus e Primícias do Reino, ela coloca um capítulo muito interessante, chamado assim, Respingos Históricos. Então ela vem explicar. Eu sei que eu estou voltando um pouquinho no tempo, muito lá para trás, para falar dos dias atuais, mas eu gostaria de estabelecer essa comparação, esse confronto. Então ela fala que quando Jesus chegou lá em Israel, haviam somente três ou 4 tipos. Às vezes ela fala em 3, mas depois a gente entende que é uma subdivisão, o 4. Ela diz que a organização social
econômica, política e de poder estava muito bem dividida. Muito bem dividida. Então ela vai dizer que era assim dividida. Havia os fariseus. O fariseu representaria hoje para nós a classe média alta, e que poderiam bancar os seus estudos, porque eles passavam a vida inteira estudando todo o judaísmo. Então eles estudavam todos os livros santos, considerados santos pelos judeus. Então era o Velho Testamento para nós, não é essa a linguagem dele. Eles dedicavam muito tempo a ler o Talmud. São várias obras. Então, e aí todos os profetas. E eles discutiam, eles só viviam discutindo isso. Era a vida deles, era essa, era estudar, para depois se tornarem os doutores da lei. Doutores da lei hoje seriam os procuradores, os advogados, ou juízes, aqueles que julgariam as causas trazidas até eles para decidir, dar a sentença. E eles se consideravam a última Coca-Cola gelada do deserto, né? Não tinha para ninguém. Eles eram um dos maiores inimigos de Jesus, porque eles não admitiam Jesus como rabino, não. Porque Jesus, primeiro, era de uma classe muito pobre. Para vocês terem uma ideia, quando, depois de 40 dias de dar à luz, a mulher deveria ir para o templo e sacrificar alguns animais para readquirir a pureza diante de Jeová. E Maria de Nazaré não tinha dinheiro sequer para comprar 2 pombinhas para fazer o sacrifício. Então ela mesma caçou as pombinhas, levou-as para poder fazer a oferta, de tão pobre que eles eram. Então, os fariseus torciam o nariz para Jesus, porque além dele não ter estudado, nunca viram ele estudar numa escola rabínica, ele era muito pobre, então não pertencia à classe deles. E existia uma segunda classe, a segunda classe era dos saduceus. Os saduceus, eles eram da classe alta mesmo, era da classe alta, daqueles que detinham o poder. Além de ser uma classe social e política, tinha que ter um suporte religioso. Então, os saduceus adaptaram todo o judaísmo para os interesses dele. Então, eles não aceitavam nenhum outro livro, a não ser o Velho Testamento. Então, eles eram extremamente rigorosos no julgamento. Não tinha perdão, não existia. A punição era aqui e agora, porque para os saduceus não havia a vida após a morte. Porque ele diz que Moisés nunca falou isso. Se Moisés não falou, não existe. Então eles eram não admitiam a ressurreição, ou você continuar vivo depois da morte do corpo físico, não admitiam a existência de anjos, não admitiam nada. Aqui se faz, aqui se paga. Essa era a forma deles pensarem. E eles administravam, eles governavam tudo. Então, eles governavam o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal da época. Então, havia sempre uma contenda muito grande entre os saduceus e com os fariseus, porque sempre tinha essa discussão, essa briga aí do ponto de vista religioso. E assim eles viviam o tempo deles. E eles eram assim muito amigos dos romanos, porque os romanos eram os dominadores. E os saduceus eram muito amigos dos romanos para não perder as coisas que eles tinham. E os fariseus fingiam que gostavam dos fariseus, dos romanos, para poderem fazer as suas tramóias. Então, era assim que ficava. Então, quando o romano tinha que aumentar os impostos, os saduceus falavam, não aumenta o nosso, não.
nós somos seu amigo, nós te apoiamos. Então vai aumentar da classe dos fariseus. Não, nós também controlamos o povo, nós falamos, nós ajudamos vocês e tal. Então eles só cobravam da terceira classe, que é a terceira classe que eles chamavam de Ham Haaretz, que é o povo simples. E quando não tinha dinheiro para pagar o imposto, o que acontecia? Perdiam seus bens. Então eles perdiam suas terras, perdiam suas casas, eram vendidos como escravos. E nem todos aceitavam essa condição com resignação. Desse terceiro povo, o Ham Haaretz, formaram então uma outra classe, que eles chamavam de zelotes. Os zelotes eram os fanáticos. Eles diziam o seguinte, que não é por intermédio da oração que nós vamos conseguir reaver o nosso país. Não será por oração. Jeová espera de nós que conquistemos, que expulsemos daqui o conquistador por meio da violência. Porque eles perderam tudo, não se resignaram, se revoltaram e formaram então esse grupo de fanáticos. Então eles chegavam nas aldeias e tentavam conquistar as aldeias para o seu movimento de revolução. E a aldeia que não se submetesse a ele eram simplesmente dizimados. Eles matavam e não tinha conversa. Acontece que dentro dos zelotes apareceu um grupo mais radical ainda, chamado sicários. Os sicários, então, em nome dos zelotes, é que faziam o ajuste de contas. Eles não matavam os romanos, porque para cada romano morto, eles matavam 100 judeus. Então, eles aprenderam que não era matando o romano que eles conseguiriam tomar Israel de volta. O que eles faziam? Eles matavam o pessoal das classes superiores, aqueles que colaboravam com os romanos. E era esse o ambiente quando Jesus chegou. E vimos que Jesus então foi preso, traído, né, por Judas, e foi levado a julgamento no Sinédrio. Foi o primeiro momento onde as três classes que se antagonizavam completamente, aliás, eles não só se antagonizavam, eles se odiavam, não andavam juntos. Os sicários porque matavam os outros porque discutiam por causa de pequenas coisas na legislação religiosa. Mas pela primeira vez os três se juntaram. Porque todos eles tinham agora um inimigo comum, que era Jesus. Os zelotes e os sicários, porque Jesus falou, pague o imposto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Perdoai os vossos inimigos. Para eles era uma ofensa muito grande. Para os fariseus, encontraram uma ocasião muito boa de se vingar daquele que eles se sentiam humilhados por Jesus, porque ele era de uma classe social muito baixa e tinha um conhecimento muito superior ao deles. E os saduceus, porque tinham receio de que Jesus pudesse ser escolhido por Roma para começar a ser o novo contato deles. Já que Jesus tinha muita intimidade com o povo, então esse nós vamos escolher como nosso intermediário, e não mais os saduceus. Pela primeira vez os três se uniram. Por isso que Jesus foi então levado para julgar no Sinédrio e depois levado para o Pôncio Pilatos fazer o julgamento. E aí,
como era Páscoa, haveria uma grande reunião de judeus em Jerusalém. A população de Jerusalém naquela época chegava a 40 mil habitantes. Ela simplesmente multiplicava por 10 na época da Páscoa. Então os zelotes e os sicários se reuniram em Jerusalém para, nesse dia, fazer a revolução e expulsar os romanos de Jerusalém. Mas alguém os traiu. E o movimento deles foi abortado, foram mortos, e os três mandatários foram presos. O nome deles, Gestas, Dimas e Barrabás. Eram os 3 comandantes dessa insurreição dos zelotes. E então, quando foi pedido para o Pilatos fazer o julgamento de Jesus, ele não viu nenhuma culpa nele. Mas ele tinha receio, porque os saduceus começaram a falar: se você não fizer isso, nós vamos falar para o César que você é a favor dos insurrectos. Aí ele pegou e falou assim: então, o que eu farei de Jesus? E aí falaram: crucifica-o. Mas ele é inocente. Aí falou: tem uma ideia. Ele pegou então Barrabás. E é muito interessante, porque o primeiro nome de Barrabás é Jesus. O nome completo dele é Jesus Bar-Abá, Jesus Barrabás. E ele sabia que a população não gostavam dos sicários, não gostavam dos zelotes. Por quê? Porque eles matavam também o pessoal do povo. Então ele falou: já sei, vou pegar aquele que todo mundo não gosta dele, vou colocar aqui e eles vão escolher. Por isso que no Evangelho está escrito assim: e vocês escolhem qual? Barrabás ou Jesus, o que vocês chamam Cristo? Porque os dois têm o mesmo nome. Só que no século III, Orígenes pediu para tirar o nome de Jesus do Evangelho. Então, quando você lê Mateus, não aparece Jesus Barrabás, porque ele achava que era uma ofensa muito grande um assassino ter o nome de Jesus. Então foi retirado. Mas as novas traduções, a nova tradução internacional, nova versão internacional da Bíblia já começa a trazer o nome completo dele. E aí então escolheram Barrabás. Por quê? Porque ali na multidão só tinha zelote, ou fariseu, ou saduceu. O povo mesmo não estava presente. Então, por isso que eles escolheram Jesus. Pela primeira vez, eles se uniram contra um único inimigo. Mas tudo isso para falar dos dias de hoje. E os dias de hoje? É diferente? Não. Os dias de hoje não guarda nenhuma diferença. Nós vemos a sociedade, novamente, subdividida em classes. Se naquela época a classe obedecia a uma orquestração, a uma divisão política, econômica, religiosa, hoje nós só percebemos que existe uma divisão quase que só econômica, né? Social. Aqueles que têm e podem, e aqueles que não têm nada e têm que correr atrás do seu dia a dia e tentando, então, fazer frente a todos esses desmandos que existem aí. Eles estão de volta. Não as mesmas pessoas, porque há 2000 anos eles já modificaram-se. Mas chegaram os novos, aqueles que estão fazendo da vida da humanidade exatamente a mesma, cometendo contra a parte da humanidade a mesma violência daquela época. Mas e nós? O que nós temos feito de Jesus, que é o título da lição de hoje, né? O que fizemos no Mestre? Se nós pegarmos o capítulo número 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Amar o Próximo como a Si Mesmo, quando vamos buscar ali as instruções dos Espíritos, tem uma instrução de um Espírito chamado caridade para com os inimigos. E o Espírito que assina essa mensagem
vale a pena nós olharmos. Ela se chama Elizabeth de França. Ela era uma princesa na corte de Luís XVI, quando ele foi guilhotinado, e ela foi guilhotinada também, simplesmente por pertencer à aristocracia. Os zelotes venceram a Revolução Francesa e executaram a aristocracia, executaram os saduceus, independente de serem bons ou maus. Então, ela foi executada pura e simplesmente porque pertencia à aristocracia, mas ela era a única do grupo familiar real que ajudava a população. E a população ficou com medo de interferir, interceder em favor dela. Assim como não interferiu, não intercedeu em nome de Jesus. Se omitiram, fizeram como Pôncio Pilatos, lavaram as mãos. E ela foi executada. Mas ao contrário dos demais aristocratas que foram executados, que aplaudiam quando eles eram guilhotinados, no caso dela, a Praça da Concórdia ficou em absoluto silêncio, porque todo mundo sabia o valor daquela mulher. E em 1860, 60 e poucos anos depois da sua execução, ela vem e dizer o seguinte: Deus permite que dentre vós existam os criminosos. Eu só vou fazer um parênteses. Os criminosos não são somente aqueles que roubam, que roubam os haveres das pessoas, ou que matam as pessoas. Criminosos também são aqueles que roubam a esperança dos outros. Criminosos também são aqueles que matam a generosidade das pessoas. Criminosos também são aqueles que corrompem a sociedade. Todos eles são criminosos. Podem estar no maior destaque social, não importa, são criminosos. E ela diz: Deus permite que dentre vós existam os criminosos para que eles vos sirvam de lição. Aí eu parei, falei: caramba, como é? Que eu tenho que aprender com esse pessoal? E ela vem dizer: eles aqui estão para vos ensinar algo. E quando vocês aprenderem, por intermédio deles, a lição ou a lei de Deus, vocês não terão mais que suportá-los. Logo, eles aqui estão para que possamos desenvolver qualidades que nós ainda não temos. Como é que nós vamos ganhar o reino dos céus? Simplificando, por causa do horário. Fora da caridade não há salvação. Salvação significa conquistar o reino de Deus. E o que é caridade? Benevolência com todos. Pergunta 886. A resposta da pergunta 886. Benevolência com todos. Não é só para quem é do meu time, para quem é da minha nacionalidade, da minha cidade, não. É benevolência com todos. Indulgência com os erros alheios e perdão. Então, a lição que eles têm que nos ensinar, que nós ainda não sabemos, é exatamente desenvolver benevolência com todos, indulgência e perdão. Como é que nós vamos desenvolver essas características se nós não estivermos enfrentando essa situação? Tudo isso que está aí fora, tudo isso está de acordo com a perspectiva do governador planetário. Eles estão ali para nos ensinar coisas que nós não sabemos. Coisas que nós temos latente dentro de nós, mas nós não temos ele atuante. Eles estão ali para nos ensinar alguma coisa. E a Elizabeth de França, ela encerra dizendo assim: quando vocês tiverem aprendido a lição, que eles estão aqui para vos ensinar,
Deus não necessitará mais deles para vos ensinar nada. E eles então serão afastados para outros planetas, onde espiarão lá a dureza de seus corações. E com isso terminaríamos a transição planetária. A transição planetária depende da nossa capacidade de aprendizado, de tudo isso que eles vêm mostrar para nós. Os dias atuais, se nós pudermos escolher a emoção, as emoções que mais prevalecem, nós diríamos que é o medo e a raiva. O medo e a raiva são as maiores manifestações emocionais do dia de hoje. E o que isso tudo tem a ver com Jesus? Tem a ver porque o conceito básico para nós é exatamente esse, de controlar as nossas emoções, não nos deixar ser envolvidos pelas nossas descontrole emocional. E hoje tudo está escancarado. Tudo está escancarado para desenvolver emoções que são prejudiciais. Seja a sensualidade, seja a raiva, seja a corrupção, seja o medo, seja o ódio, tudo isso está prontinho, de portas escancaradas. E tem uma porta muito estreitinha ali, que é a do aprendizado de como nos comportar, que é o que Jesus falou. O caminho que leva ao reino de Deus, a porta é muito estreita. Por que é estreita? Porque nós temos que abrir mão de experimentar essas emoções. Porque entrar nas outras portas não precisa de sacrifício nenhum, nós entramos com maior facilidade, porque nós temos dentro de nós o ódio. Por que nós odiamos? Nós odiamos porque o ódio é uma emoção que ainda existe dentro de nós. E nós temos que aprender a transformar. Não é socar na gaveta e fechar a chave, não. Nós temos que transformar. Mas como é que nós vamos transformar o ódio que nós temos aqui dentro? Mas aquele lá, ele está errado, olha como ele faz, olha como ele fez. E você vai querer que eu ainda o apoie quando nós nos referimos a políticos, a executivos, a empresários? Sim, ele pode estar errado e com toda certeza está. Mas a partir do momento que nós sentimos raiva por ele, nós cometemos o mesmo erro, nós nos igualamos a ele. A única diferença é que ele faz um tipo de erro e nós fazemos outro, que é a raiva. E aí ela vai dar a receita, porque como é mulher, ela sempre tem um jeito de melhor nos ajudar. Então ela vem dizer assim: vocês não devem dizer deles que eles são uns malditos e que deveriam morrer, que a morte é muito pouco para eles. Não, não é assim que Jesus o faria. O que é que Jesus faria se ele estivesse diante dessa situação? Ele entenderia que ali está um doente, necessitado de acolhimento e de ajuda para a sua transformação. Aí eu já dei uma olhadinha meio desconfiado, né? Eu falei assim: mas isso não é exigido de vocês. Vocês ainda não têm condições de fazer o que Jesus faria. Ele é o protótipo, ele é o modelo e guia, mas nós ainda não temos condições. Então, como é que nós devemos fazer? Nós devemos ter para com ele a caridade. A maior caridade que nós podemos fazer por eles é orar por eles. Orar, uma coisa simples. A oração que nós fazemos por aqueles com os quais nós não simpatizamos, e não importa as razões, devemos ter as nossas razões para fazer essas escolhas. Não devemos manter a raiva, porque a raiva não é do corpo,
A raiva é da alma. É a alma que sente raiva. Basta pegar o exemplo dos espíritos que sofrem crueldades na mão de algumas pessoas e, ao desencarnar do plano espiritual, começam a ser perseguidores dessas pessoas, obsessores. Por que eles fazem isso? Porque eles sentem raiva, eles sentem ódio, mas eles não têm mais corpos. É a alma, é na alma que reside a raiva, é na alma que reside o ódio, é na alma que reside o amor. Nós temos que transformar essas emoções, raiva e ódio, transformar. E a sugestão que a Elizabeth de França nos dá é exatamente esse: vamos orar pelos nossos inimigos. Essa é a maior caridade que podemos fazer. Evidentemente, no início, não vai sair com sinceridade. Não vai sair com sinceridade. Mas é um método que nós podemos utilizar, ensinado por ela, que passou por todas essas peripécias que eu contei para vocês, para que nós comecemos o quê? A transformar a raiva que nós sentimos aqui dentro. Porque a raiva nos bloqueia a entrada no reino de Deus. E nós tivemos todas as oportunidades para transformar a raiva em outros sentimentos mais nobres. Essa é a nossa função. Depois, quando passar, quando eles forem embora, nós estaremos dimensionados para o mundo de regeneração. Nós não amamos, nós não aprendemos. Nem diante de uma situação tão difícil como essa, nós aprendemos a amar. Então, o convite da noite de hoje, quando Emmanuel perguntou: o que fizemos do Mestre? Vamos refletir, realmente, o que eu estou fazendo? Eu estou seguindo os seus conselhos, seguindo as suas orientações, utilizando ele como modelo e guia, ou estou desprezando? E em vez de escolher Jesus, o que nos trouxe o amor, eu escolho Jesus, o Barrabás, que vai nos trazer aquilo que eu quero obter no plano material. E com esse convite para refletirmos no nosso dia a dia, vamos encerrando, agradecendo a Jesus seus ensinamentos, agradecendo a Jesus seus exemplos, que vêm nos estimular a amar o próximo como a nós mesmos. E se o vosso ensinamento é o de amar o próximo como a si mesmo, se isso é uma condição, uma norma, Senhor Jesus, amar os inimigos, então, é a mais sublime das nossas conquistas, caso possamos superar as nossas imperfeições que se acumulam em nosso interior. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a termos os vossos ensinamentos em mente, principalmente no ano em que vivemos, porque o convite a escolher Barrabás é constante e pulsa mais forte em nossos corações. Sempre buscamos as conquistas terrenas representadas por Barrabás e desprezamos os vossos convites, principalmente o de amar ao próximo como a si mesmo e de amar os inimigos, como o Senhor nos ensinou. Por tudo isso, Senhor, rogamos as vossas bênçãos a nos envolver, a nos amparar, a nos ajudar nesse difícil processo de transformação. Entendemos que o legítimo esforço empregado na transformação já conta em nosso favor. Muito obrigado, Jesus querido, que assim seja.